Lucas capítulo 24, versículo 36. Vamos ler apenas nesse momento o versículo 36 de Lucas capítulo 24. Nós lemos assim: Falava ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pela tua maravilhosa paz que o Senhor nos dá através da ressurreição de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, através na pessoa de Jesus Cristo, o Deus Trino, na pessoa de Cristo, veio até este mundo para morrer por nós e nos salvar. E ressuscitou, comprovando que assim como o Senhor venceu a morte, nós venceremos, Senhor. Se assim o dia o Senhor nos quiser levar pela morte, ou se assim o Senhor vier, Deus, para nos resgatar sem precisarmos passar pela morte física. Nós agradecemos por isso, Senhor, agradecemos porque o Senhor providenciou todas essas coisas, e esse é o motivo da nossa alegria e da satisfação de nossa alma neste mundo. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Irmãos, Lucas 24, como os irmãos acabaram de ler, foi praticamente quase todas as leituras, ou a maioria delas foi dentro desse capítulo de Lucas 24, vai narrar os eventos do dia da ressurreição de Jesus Cristo, né? Sobretudo as aparições de Jesus Cristo após a ressurreição, porque Cristo ele ressurge e depois ele vai aparecer a algumas pessoas, né? Até a sua ascensão final, até ele subir à destra e ficar à destra do Pai, ele vai aparecendo para algumas pessoas e mostrando que ele havia ressuscitado conforme ele havia dito. E não vou ler, mas lá no início de Lucas 24, se você ler dos versos de 1 a 12, você vai ver que as mulheres foram embalsamar o corpo de Cristo, como era costume naquela época, e quando chegaram, o corpo já não estava ali. E ela encontrou dois varões, que na verdade ali é um nome para se referir, né? Os varões eram anjos, e eles estavam ali falando com elas: olha, Cristo ressuscitou, né? Vai lá e comunica para todo mundo. Então, a primeira aparição que Cristo faz são as mulheres que estavam ali. Depois, se você caminha mais um pouco, você vai ver que Cristo vai aparecer a dois discípulos que não são dos 12 ou dos 11, né, que ficaram ali depois que Judas morre. Ele vai aparecer no caminho de Emaús. Ali, aqueles homens estavam andando de Jerusalém até Emaús, uma distância de 11 quilômetros, e Cristo aparece ali e eles conversam com Cristo, nem sabem quem é Cristo, porque Cristo não se dá, não se revela para eles. Eles convidam Cristo para poder jantar em sua casa. Olha só, imagine que fosse você, né? E eles sentam naquela mesa, e quando Cristo vai então agradecer, partir o pão, aí que eles caem em si: era Jesus Cristo. Cristo desaparece, né? Coisa assim incrível. E ali depois nós temos na sequência Cristo então aparecendo aos 11 discípulos, né? Aos 11 discípulos, porque Judas aqui já havia se matado, né? Então a gente percebe que Cristo, em um capítulo, e no mesmo dia isso aqui, tá? No mesmo dia, no dia de domingo, né? O primeiro dia da semana, ele vai aparecer a 3 pessoas já aqui, no mesmo dia. Interessante isso. E, irmãos, algo mais interessante a se notar é que o final do relato da aparição de Cristo aos 2 discípulos de Emaús, que estavam a caminho de Emaús, ele se liga com o relato da aparição do Senhor aos 11 discípulos. Porque note, o versículo 36 fala assim, não sei se você percebeu: falavam ainda estas coisas quando Cristo apareceu no meio deles. E a pergunta é: quem falava? Quem falava aqui? Quem falava? Alguém sabe? Os 2 discípulos de Emaús, porque volta mais um pouquinho ali o texto, nos versos 33. Quando eles viram que era Cristo que estavam ali jantando com eles, no versículo 33 de Lucas 24, vai dizer: na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão.
E no 36, falavam ainda estas coisas. Então eram os discípulos que estavam no caminho de Emaús, que eles estavam ali junto com os apóstolos, né? Eles saíram de Emaús, note que eles fizeram a viagem de Jerusalém para Emaús, aí Cristo aparece no meio do caminho, e depois eles, quando veem que Cristo é ressurreto, eles voltam para Jerusalém, né? E note que isso aqui é à noite já, né? Porque no finalzinho da tarde eles pararam para poder descansar, mas a alegria e a felicidade de ver Cristo era tão maravilhosa que eles saíram de onde? De Emaús, andando, não foi de carro, né? Nem de moto, nem de bicicleta elétrica, né? Eles saíram a pé, não tinha poste, não tinha iluminação, não tinha nada, a gente não sabia o que eles poderiam encontrar à noite, mas a alegria era tanta que eles, olha, vamos correr, vamos para lá, vamos contar que nós vimos a Cristo. Aí, irmãos, então a questão é que eu fico pensando, né, que eles acabaram de ver a Cristo no jantar, eles voltaram andando 11 quilômetros, e aí quando eles estavam falando aos apóstolos ali, Cristo novamente aparece, né? Imagine, eles tiveram o privilégio de ver 2 vezes a ressurreição de Cristo, né? Os 2 discípulos de Emaús, que não sabemos o nome. E diante desses acontecimentos, há um propósito pelo qual o Senhor, irmãos, realiza essas aparições após a sua ressurreição. O propósito das suas aparições era atestar toda a pregação de Jesus Cristo ao longo de 3 anos, provando aos seus discípulos que verdadeiramente ele era o Messias, o enviado de Deus, de que a mensagem do Evangelho que ele havia pregado durante os 3 anos e aquilo que ele disse efetivamente aconteceu. Se Cristo não ressuscitasse como nós sabemos, né, se ele não mostrasse isso de forma pública que ele ressuscitou aqueles homens, nenhuma de suas palavras teria um valor, nem até mesmo os seus milagres, né? Poderia ser algo de mágica, alguma coisa assim, uma falcatrua, né? Aquilo tudo ia cair por terra, todo o ministério de Cristo, e ele seria considerado como um charlatão, como um enganador, e que enganou ali milhares de pessoas. Mais na frente o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, versículo 14, o que eu falei aqui de forma resumida. O que Cristo diz? O que Paulo diz lá a respeito de Cristo? E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Esse é o resumo. Cristo não fala assim, se Cristo não morreu, é vã a vossa fé. Não, porque precisava da ressurreição. Para atestar, para comprovar que de fato ele venceu a morte. Porque seria fácil, olha, eu vou ressuscitar daqui a um tempo e tal, todo mundo me segue, aí quando eu morro, eu morri mesmo, né? Enganei um monte de gente, já que eu fiz o que eu queria. Não, não é assim com Cristo. Cristo ele ressuscitou, porque ele comprovou exatamente que ele venceu a morte, e agora sim ele pode nos dar a vida eterna. E a ressurreição do Senhor Jesus, irmãos, atesta que podemos plenamente confiar nele, no Senhor Jesus. E eu queria mostrar a vocês como essa confiança em Jesus Cristo podemos encontrar aqui dentro desse texto de Lucas 24, através de 3 realidades da ressurreição de Cristo, que Cristo deixa comprovado, deixa marcado nos versos de 36 ao verso 49. 3 realidades. E a primeira que eu queria mostrar para os irmãos é que precisamos confiar na presença de Cristo. Essa é a primeira realidade que Cristo deseja passar para os seus discípulos, para que eles confiar na presença dele após a sua ressurreição. Porque note o versículo 36 em diante, o versículo 36 até 38. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Né? Então note aqui como é que é a coisa, né? Só que, irmãos, precisamos voltar um pouquinho aí e entender que lendo esses versículos, né, e refletindo na morte do Senhor Jesus Cristo e na ressurreição dele, a gente percebe uma diferença
dos discípulos quando estavam andando com Cristo e dos discípulos logo após a morte de Cristo. Isso é uma diferença nítida, né? Antes da morte de Cristo, os discípulos andavam publicamente com Cristo, né? Antes da morte de Cristo, os discípulos eles atestavam que Cristo era o filho de Davi, o libertador, o Messias. Antes da morte de Cristo, os discípulos eles eram corajosos, né? Estavam prontos a ir para qualquer lugar com Cristo, e eles iam, porque eles confiavam no seu mestre. Até mesmo antes da morte de Cristo, eles enfrentavam juntamente com Cristo os líderes religiosos da sua época, que estavam tramando a morte de Cristo já, desde aquele tempo, antes de chegar o Calvário. E até mesmo um deles, logo quando Cristo foi preso, disse: eu morrerei por ti, né? Eu vou morrer por ti. E até puxou uma espada e cortou a orelha de um dos guardas. Note que discípulos maravilhosos esse, né? Maravilha. Cristo não andava com discípulos, ele andava com os policiais, né? Ele andava com uma equipe fortemente armada ali, pronta para poder proteger o Messias. Mas note, irmãos, que quando Cristo morre, Lucas não vai descrever, mas se você abre lá para João capítulo 20, 19, você vai ver que os discípulos eles fazem o quê? Eles se trancam numa casa. Eles se trancam numa casa. Eles vão para tudo para dentro de uma casa e ficam ali. E agora, né? O que vai acontecer? E João 20, versículo 19 vai dizer que ao cair da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. O texto de João 20 é o mesmo texto aqui de Lucas 24, com algumas mudanças que você depois pode ler e vai ver que tem algumas diferençazinhas ali, mas é o mesmo relato. E note que aqui João ele é mais incisivo, né? Porque ele estava lá, né? Lucas não estava lá, eu acredito, na hora, mas João estava lá, né? Ele mesmo é humilde em dizer: olha, eu estava lá trancado. Eu que era corajoso, que andava com Cristo para qualquer lugar, eu estava agora trancado, porque Cristo morreu. Irmãos, esses homens mudaram drasticamente de postura. De fato, irmãos, o que estava por trás do medo, como João fala aqui, né? Eles estavam dizendo que era medo dos judeus, né? Mas o que estava por trás do medo dos discípulos não era o fato de temerem que os judeus poderiam matá-lo. Porque, novamente, os judeus estavam querendo matar Cristo há muito tempo. E eles estavam andando com Cristo. Eles sabiam que poderiam morrer juntos. O que são 13 homens, né? Cristo e mais 12. Para um batalhão de soldados romanos. Ou uma turba de judeus que pegam em pedras. Nada. Então, eles não tinham medo. Eles não tinham medo quando estavam com Cristo, porque eles sabiam que estavam protegidos e seguros ali. Mas quando Cristo parte, então agora está com medo, né? Agora o medo baixou. E o medo deles sobrevinha porque Jesus morreu e não tinha mais a presença do Mestre. Por 3 anos, os discípulos comiam, dormiam, acordavam, andavam com Cristo. Não é que nem a gente aqui, cada um vai para sua casa, né? A gente só se vê dia de domingo. Mas os discípulos não, os discípulos eles eram 24 horas, né? Com Cristo. Então eles criaram uma convivência e eles se sentiram até protegidos por estarem andando com aquele homem que fazia milagres e coisas maravilhosas. Além do medo, irmãos, o versículo vai dizer aqui que eles não estavam somente perturbados, mas que eles também tinham dúvidas. E ter dúvidas não é um problema, né? A questão é ter dúvidas quando existe a fé. Quando podemos exercer a fé, quando Deus nos manda ter fé e temos dúvida, aí é outra história, né? Podemos ter dúvidas de coisas que não sabemos, será que é isso, é aquilo? Não. Mas quando temos a fé, não precisamos ter dúvidas, porque a fé ultrapassa a dúvida. A fé nos leva para onde Deus quer, porque nada foge do controle de Deus, então não há dúvida. Então eu só preciso confiar em Deus, e Deus vai me orientar o caminho. E Deus vai me guiar. Mas aqueles discípulos tinham dúvidas, e de forma alguma
eles criam na ressurreição de Cristo. Eles não criam. Né? Eles viram Lázaro ressuscitar, porque eles viram Lázaro ressuscitar. Então a questão sobre a ressurreição não era algo misterioso para eles, porque eles já tinham visto Lázaro ressuscitar. Então eles já sabiam que Cristo tinha o poder de ressuscitar a homens. Mas a questão é que, com relação à ressurreição de Cristo, eles ainda estavam assim, olha, será mesmo que é isso? Será que ele vai ressuscitar mesmo? Será que o que ele disse vai se cumprir? Então, eles imaginavam que o Mestre não morreria, apesar das muitas vezes que o Senhor Jesus Cristo disse a eles, eu serei crucificado e ao terceiro dia vou ressuscitar. Cristo já havia falado várias vezes isso para eles. E sabendo disso, irmãos, o Senhor vai diretamente a eles e mostra que está vivo, de que ele não se foi, mas que ele havia ressuscitado. E ele prova isso até com algumas coisas bem interessantes. Ele vai dizer no versículo 39 em diante, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Por que as mãos e os pés? Porque ali estavam os escravos. Os escravos que prenderam os pés e os escravos que prenderam as mãos. E ele continua falando, apalpai e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso. Então note que Cristo, quando ressuscitou, aqui é até interessante, né? Que até combate uma doutrina, uma heresia que tinha muito no início da igreja cristã, que era o docetismo, onde eles imaginavam que Cristo era um fantasma apenas e que não tinha corpo. Mas o próprio Cristo fala que, olha, apalpai e me vê que, como é que um fantasma pode ter carne e osso, né? Então o próprio Cristo está falando, olha, eu estou aqui, eu tenho carne, eu tenho osso, mas é um corpo ressuscitado. E note que ele vai dizer mais coisas bem interessantes. Como vedes que eu tenho. E versículo 40, dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, olha só, por não acreditarem eles ainda, claro, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse, tens aqui alguma coisa de comer? Imagine se Cristo viesse hoje aqui, né? Os irmãos até foram generosos, deixaram ali, né? Por educação, né? Mas, imagine, Cristo ia, olha, cheguei, estou vivo, o que tem de comer aí, né? Não é por isso que a gente faz o café da Páscoa, né? Somente, mas que a gente relembra, né? Que no momento em que a ressurreição aconteceu, em que Cristo aparece aos 12, ele vai exatamente comer com eles ainda, né? Então a gente faz alguma coisa semelhante ao que aconteceu naquele tempo, né? Só que pela manhã, aqui já era pela noite, tá? Então aí eles vão jantar peixe, né? Peixe assado, e ali vai dizer ainda com favo de mel. Olha aí, tinha o salgado e tinha o doce, né? As duas coisas, né? Então a gente seguiu essa tradição como batistas, né? Sempre ter o salgado e o doce aí. Amém, né? E ele comeu na presença, versículo 43, e ele comeu na presença deles. Então Cristo provou, olha, eu estou vivo, né? Por que vocês estão assustados, né, demais? Estou vivo, o que está acontecendo, né, irmãos? Os discípulos, irmãos, não podiam mais descrer por falta de evidências. No entanto, eles ainda tiveram dificuldades em aceitar, porque eles faltavam uma fé, ou seja, crer naquilo que aconteceu. Conforme o versículo 41 diz, né? E eles ainda não acreditavam. Por eles não acreditarem. O que aconteceu, irmãos, com os discípulos não reflete só algo do passado, mas reflete as nossas vidas hoje, como cristãos do século 21. Por muitas vezes estamos tão próximos ao Senhor, vivendo em sua presença, porém algo acontece. Muitas vezes situações ruins e nos levam a desacreditar que o Senhor está presente. Desanimamos, desacreditamos e por fim nos desviamos da fé, né? Até porque, irmãos, o problema não é o problema. O problema é que não cremos que o Senhor está presente no problema, né? O problema, entre aspas, não é o problema. O problema é que não cremos que o Senhor está presente no problema.
Muitas vezes olhamos para o problema, como eles estão vendo. Tinham as profecias, não tinham? Olha, vou morrer e daqui a 3 dias vou ressuscitar. Vou morrer, e Cristo falou várias vezes, não disse uma vez, ele disse várias vezes. Eu vou morrer, mas daqui a 3 dias o Filho do Homem, né? Em 3 dias reconstruirei esse templo. Ele disse até de formas até alegóricas, digamos assim, né? Coisas maravilhosas. Em 3 dias reconstruirei esse templo. Então ele vai falando. Então os discípulos, eles têm as promessas. Os discípulos eles têm as profecias. Mas eles estão olhando para o quê? Para o problema. O problema, não, porque Cristo morreu agora, e agora o que fazer? Os judeus vão matar a gente. Ai, 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 ai. E aí eles, olha, e aí Cristo chega lá, né, tudo trancado. Oh, que é isso que está acontecendo? Então, vocês esqueceram? Olha a palavra. Eu já tinha dito a vocês, ó, para que vocês estão assim, sofrendo por antecipação, né, sofrendo pelas coisas? Olha a palavra. Né? Porque o Senhor está presente em nossas vidas, irmãos, então nada acontece por acaso. A morte de Cristo não foi um acaso, um acidente, um erro, uma fatalidade. A morte de Cristo tinha um propósito, como tudo acontece na vida de um cristão, tem um propósito. Por isso, ele aparece aos seus discípulos temerosos e diz: Pai seja convosco. Você não acha que Cristo já não sabia que eles estavam lá trancados, lá, né? Desesperados? Cristo já vem com, ó, Pai seja convosco. Olha, eu estou aqui, ó. Calma, né? Estou aqui. E talvez, não sei, mas talvez Cristo lembrou para eles o que ele disse lá em João 14, versículos 27 e 28. Nem precisa abrir, que você sabe de cor. Deixe-vos a minha paz, não vos la dou como, não se turbe o vosso coração. Aí fala, ouvistes o que eu vos disse, versículo 28. Vou e volto para junto de vós. Oh, já estava lá. Parece que Cristo preveu que eles iam estar trancados ali, né? E aí Cristo fala assim, olha, não se turbe o vosso coração, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. E no final, ó, eu vou e volto. Cristo já está dizendo há muito tempo para eles, irmãos. Mas eles estão ali trancados ali, ó. E agora, né? E antes do Senhor subir aos céus, novamente, né? Cristo prevendo a nossa incredulidade, ele disse em Mateus 28, 20: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele falou ali para todos os crentes de todas as épocas agora, né? Não falou específico para os discípulos ali, mas para todos os crentes em todas as épocas. Irmãos, a realidade da ressurreição é que Cristo está presente na nossa vida hoje. Não estamos vendo a Cristo, porque nós sabemos que Ele está dentro de Deus hoje. Mas Ele está presente em nossa vida, através do Seu Espírito Santo. E nós precisamos viver isso. Se Ele vive, né? Eu tenho que viver esse Cristo que vive. Esse Cristo que não morreu, como os discípulos achavam, né? Morreu, agora acabou, né? E agora? Cadê a coragem, né? A coragem está agora. Cristo vive, Cristo está entre nós. E Ele quer que nós entendamos a realidade da Sua presença, da presença dEle em nossa vida. Mas também a outra realidade que Cristo não deixa batido aqui, né? É a realidade da palavra dEle. Versículos 44 a 46, nós lemos assim: A seguir Jesus lhe disse: Estas palavras eu vos falei. Olha só, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Não apenas, irmãos, o Senhor, Ele provou por sua presença, né, que nós podemos confiar nele, que Ele é a verdade, como também Ele conduziu os seus discípulos a crerem nas profecias da palavra de Deus, que apontava para os acontecimentos da sua morte e ressurreição. E isso é interessante, irmãos, porque a prova final da ressurreição de Cristo era o quê? Era só Ele aparecer. Ó, eu estou vivo, né?
Mas note que o que Cristo faz? Ele fala assim, olha, eu estou vivo, mas olha, tudo isso já estava na palavra. Cristo é a autoridade ali. Mas ele está apontando para a palavra para dizer, olha, mas a autoridade também, a palavra é a autoridade. E a palavra já estava dizendo há muito tempo. Não só a palavra que eu vos disse quando cheguei na primeira vinda, né, e preguei o Evangelho, mas a palavra que está onde? Na lei de Moisés, a palavra que está nos profetas e a palavra que está nos salmos, em todos esses lugares que essas três divisões são as divisões do Antigo Testamento para os judeus. Então Cristo, ele vai dizer, olha, no Antigo Testamento, do início ao fim, tem profecias a respeito da minha vinda. E quando Cristo ele fala isso daqui, com certeza, ele estava olhando para Gênesis 3,15, quando Eva, peca, Adão, eles pecam ali, e Deus vai falar sobre a serpente, vai amaldiçoar a serpente, que ela iria rastejar, e o descendente da mulher iria pisotear a cabeça da serpente, e ela ia ferir o calcanhar, numa alusão ao que iria acontecer lá na frente, em Cristo. Em Deuteronômio 18,15, Deus vai dizer a Moisés que haveria um outro profeta que viria a surgir depois de Moisés, que não são os outros profetas, mas é um outro, que é o Cristo, e a eles deveriam ouvir. Se você vai em Isaías 52, Isaías 53, como o nosso irmão acabou de cantar, se você vai em Zacarias 12:10, se você vai também em outros textos, em Miqueias, a profecia sobre aonde Cristo iria nascer, tantas outras passagens das Escrituras. Mas note que Cristo ele vai olhar para o que aconteceu, para aquele desespero dos discípulos, e vai apontar para ele, não para ele, olha, eu estou vivo, olhem para mim, embora que ele fez isso, ele apareceu para isso, mas ele vai falar, olha, eu estou vivo porque, olha, a Escritura se cumpriu. Então olhem as Escrituras e vocês não vão andar perdidos. E note que, irmãos, isso vai acontecer em todo Lucas 24. Quando as mulheres veem que Jesus não está no túmulo, se você vai lá no versículo 7, o que os varões vão dizer, no versículo 6, o que aqueles varões, aqueles anjos, vão dizer para aquelas mulheres? Lembrai-vos de como nos preveniu, estando na Galileia, quando disse, importa que o Filho do Homem entregasse nas mãos, e aí no final, e morresse ao terceiro dia, então se lembraram das suas palavras. Então Cristo está toda hora apontando. Quando você vai ali em agora Lucas 24, agora dos versos 25, quando Cristo está com os dois ali caminhando no caminho de Emaús, olha o que Cristo vai dizer. Então Jesus lhe disse, eles estavam desesperados, olha, você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? O Filho do Homem morreu, e o Messias, e aquela coisa toda, e aí Cristo vai falar o seguinte para eles, versículo 25, então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e se entregasse na cruz? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então note que nas aparições sempre você vai ver as pessoas incrédulas, e ou os anjos ou Cristo, dizendo, olha, tudo isso já estava nas Escrituras. Por que vocês estão assim? Irmãos, infelizmente, aliás, ou felizmente, Jesus estava retornando às profecias para mostrar que a Escritura é a verdade e que aquilo que ele disse se cumpriu. Mas infelizmente, irmãos, como nós podemos notar, aqueles discípulos, aquelas pessoas estavam de frente para as Escrituras, como hoje nós estamos de frente para as Escrituras, mas não crendo no poder delas. O problema dos discípulos não era apenas porque eles faltavam memória para relembrar. E às vezes a gente fala isso, Como é aquele versículo, A gente pode ter problema de memória nesse sentido. Mas a questão é que eles tinham realmente, não só memória fraca, mas eles tinham uma fé fraca. Uma fé fraca para crer que aquilo iria acontecer.
A frase que o Senhor disse aos 2 discípulos de Emaús, que nós acabamos de ler, no versículo 25 de Lucas 24: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas vos disseram. Essas frases, irmãos, essas duas palavrinhas iniciais, né, 2 adjetivos que o Senhor dá aqui para os discípulos, refletem a nossa vida. Como nós somos nécios, né, displicentes, ignorantes em buscar as coisas de Deus, até mesmo sendo cristãos. Mas como também nós somos o quê? Tardios em crer que essas palavras que nós estamos lendo e contemplando todos os dias, nas nossas leituras diárias, ou nos domingos, quando o pastor prega, ela tem sentido, ela tem poder em nossa vida. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 22, 29, e esse versículo você não lembra talvez a referência, mas você lembra o que diz, porque eu vou começar aqui, você vai completar, né? Respondeu Jesus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder delas. Nós erramos por causa disso, irmãos. Nós erramos porque não conhecemos as Escrituras, porque somos nécios, mas nós erramos porque não cremos no poder que essas Escrituras têm em nossas vidas. Nós somos tardios. Cristo está falando com ele isso aí, ó, há muito tempo. Em Mateus 22, lá ele está falando, né? E Mateus termina aqui em 28, né? Cristo está falando do 22, já está falando isso, porque iria acontecer isso. Iria acontecer isso. Nada do que Deus faz, Ele já não diz antes. Ele sempre diz que vai acontecer. Se você tomar aquele caminho, na palavra dele você vai ver que já tem alguma orientação dizendo alguma coisa, né? Alguma coisa, algum princípio te orientando. Então a palavra do Senhor tem poder para aqueles que creem nela. Somos chamados a crer para ver e não a ver para crer, como foi Tomé lá em João 20. Lembra de Tomé? Tomé não estava, né? Em um outro episódio, quando Cristo aparece aos discípulos que João descreve, Tomé não estava. E aí quando Tomé chega, olha, ele, né, quero ver, cadê Cristo? Ele veio aqui, não, mas eu só creio se eu ver. E aí Cristo então, tá bom, Tomé, né? Pá, apareceu do lado dele. E aí quando ele falou, toca nas minhas mãos, Tomé. Tomé só olhou e falou assim, meu Deus, né? Ele exaltou, ele exultou, né? Meu Deus, meu Senhor, meu Deus. Não preciso mais de nada, né? Então, irmãos, aqui Cristo está voltando para a palavra. Nós precisamos entender que a palavra, ela é verdade. O que a palavra diz sempre se cumpre. Salmo 19, 9 a 11 vai nos dar um conselho que nos diz assim: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Com certeza, se os discípulos crescem naquilo que Jesus Cristo falou ali a respeito da sua ressurreição, eles não estavam trancados, com medo, aflitos e pensando, talvez nem dormindo de noite, né? De um dia para o outro ali, porque Cristo morre na sexta. E eu fico pensando, será que os discípulos dormiram? Acho que não. Estavam com muito medo, né? E aí todo mundo ali apreensivo pelo que iria acontecer. Mas a terceira e última realidade que nós encontramos aqui, que o Senhor quer passar, não é somente a realidade da sua presença, da palavra, mas a realidade da promessa, que é essa aqui da qual nós comemoramos hoje, né? A promessa que é a vida eterna. Versículo 47, nós lemos assim: e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E por fim, irmãos, a ressurreição de Cristo nos mostra essa maravilhosa promessa que se concretizou, que é a vida eterna. Como nós sabemos, Cristo morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, e assim a sua obra está consumada, né, aqui na terra. Jesus então precisava evidenciar a sua ressurreição para que crescem na promessa da vida eterna. Assim como o Senhor estava vivo após a morte,
e os discípulos poderiam ter certeza que eles seriam ressuscitados após morrerem. Como nós falamos, eles presenciaram a Lázaro. Eles estavam lá quando Cristo não só ressuscita Lázaro, mas quando Cristo, lá em João 11, versículos 25 a 26, ele vai dizer: disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Então, ele não estava só falando assim, olha, se Lázaro crer em mim, ainda que morra, ele viverá. Mas ele está fazendo isso para geral, né? Para todo mundo. Ele está falando, olha, vocês, para vocês também isso. Eu não ressuscitei a Lázaro, né, somente, mas eu posso ressuscitar vocês também. Eu tenho esse poder para fazer isso. Então, irmãos, por que então precisamos crer em Jesus? O que seria essa salvação? O que é a morte e a vida eterna que os crentes tantos falam, né? O que é a morte e a vida, né? O que é isso? Que coisa é essa, né? E isso é o Evangelho. O Evangelho, primeiro, Deus criou o homem em perfeição, Gênesis 1, mas esse homem pecou contra Deus, Gênesis 3. Todos os homens são culpados e estão diante de Deus como condenados, né, por causa dos seus pecados, da sua maldade, conforme Romanos 10 e Romanos 3:10 e Romanos 3:23 diz. O Evangelho também é dizer que todos então são condenados a esse juízo eterno, que é o lago de fogo, conforme está em Apocalipse 20, e que não há nada em que pessoalmente nós possamos fazer para sair desse estado, nenhuma obra, conforme Efésios 2:9 diz, e não de obras para que ninguém se glorie. O Evangelho é que Deus teve muita misericórdia e grande amor, providenciando a Jesus Cristo para morrer por nós, pagando o preço dos nossos pecados na cruz, nos livrando da condenação, conforme lemos em João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E por último, o Evangelho é dizer a respeito da ressurreição de Cristo, que ele morreu e a sua ressurreição atesta aquilo que ele vai fazer conosco, se um dia viermos a padecer. E esta é a promessa verdadeira, pelo qual ele chama os seus discípulos a pregarem e a serem testemunhas. Porque note o 47 e 48, veja aí, né? Ele não só dá a descrição, olha como havia escrito, que eu iria padecer, que eu iria ser ressuscitado ao terceiro dia, iria ressuscitar dentre os mortos, mas o que também? Que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados, que é essa frasezinha quer dizer o quê? Se pregasse o Evangelho, né? O que o Evangelho faz? O que eu acabei de dizer agora, chama vocês, pecadores, condenados, a crerem em Jesus Cristo, chama pecadores ao quê? A se arrependerem dos seus pecados e serem salvos. Então o Evangelho é isso, é trazer esses que estão de lá. E note que no versículo 48, Cristo vai dizer, ele vai dizer no final do 47, a todas as nações, começando de Jerusalém. E no 48 ele termina, vós sois testemunhas destas coisas. Ou seja, vocês sabem, vocês viram, passaram 3 anos comigo, vendo essas coisas. Então agora vocês precisam pregar esse Evangelho que eu vos dei. E no versículo 49, então, nós lemos assim, e eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E aqui, Cristo fecha, né, o seu argumento aqui, falando que a marca dessa promessa, né, não a música, tá? Mas a marca dessa promessa aqui é o próprio Espírito Santo, né? O Espírito Santo que habita no coração, que ele iria dar, é a promessa. Que, na verdade, o Espírito Santo no coração do crente é a mesma coisa que a vida eterna. Porque não há salvo sem o Espírito de Deus. E não existe um não salvo que não tenha o Espírito de Deus. Então, o não salvo, ele não tem o Espírito de Deus, mas o salvo, ele tem o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo é a mesma coisa que a promessa da vida eterna. Então, quando lemos aqui, ele fala, envio sobre vós a promessa de meu Pai, ele está descrevendo exatamente, eu envio sobre vós o Espírito Santo, que atesta, que comprova que vocês são meus, são salvos, conforme
Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança e o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Paulo vai dizer isso mais na frente. E aí, irmãos, diante dessas promessas maravilhosas aqui, dessa promessa do Evangelho que é a vida eterna, nós somos encorajados, irmãos, a anunciar essa mesma mensagem hoje, no século 21. No mundo que os irmãos percebem como está, né? Ninguém quer Deus, ninguém está nem aí para Deus, acha a gente cafona, né? Vê talvez as nossas roupas, né? E olha assim, olha, já vai, né, o pastorzinho, né? Já vai a irmã crente, né? Irmãzinha crente, zombando, ignorando, zombando e ridicularizando da nossa fé, ou até mesmo destruindo os princípios e os valores cristãos que ainda resistem, né? Em poucas igrejas, né? Que tem igrejas por aí, né? Que nem mais falam sobre o próprio nome de Cristo, né? Tem igrejas que já cantam até música do mundo, sabia? Vai na hora do louvor lá, você vai cantar um funk. E esse é chamado de igreja. Então, nesse mundaréu, ainda resiste, né? Uma Campo Grande, uma Marechal. Resistem outras igrejas que nós podemos ver em todo o mundo também. Grupos pequenos, grupos não tão grandes, né? Grupos de 3, 4 gatos pingados, né? Mas que tem muito valor para o reino de Deus. E nós somos chamados e colocados aqui para isso, irmãos. Para ser pelo menos vagalumes no meio de uma escuridão que está esse mundo. E nós precisamos brilhar, nem que seja uma pontinha, mas nós precisamos brilhar, né? Romanos 1,16, Paulo diz isso: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois também do grego. Porque somente, irmãos, o Evangelho satisfaz a nossa alma e não nos deixa ficar atemorizados e aprisionados como os discípulos do Senhor Jesus Cristo estavam frente às circunstâncias da vida, frente às dificuldades, vícios, paixões, pecados e todo o ataque de Satanás que vem contra nós. É esse Evangelho que, diante da promessa do Espírito Santo, que no final vai dizer, né, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto vocês recebam o Espírito Santo, que vai revestir vocês de poder para executar esse trabalho que é pregar a remissão de pecados, o arrependimento e a remissão de pecados, o Evangelho. Esse é o Evangelho da promessa, para a qual fazemos a obra do Senhor com coragem e confiança, de que o nosso trabalho no Senhor, como diz Paulo, não é vão. Que Ele ressuscitou, Cristo ressuscitou, e nós devemos pregar esse como o maior acontecimento que já aconteceu. É para esta promessa do Evangelho, irmãos, que precisamos olhar constantemente para aquilo que está lá em Hebreus 12, 1 a 2. E eu queria finalizar lendo este versículo de Hebreus 12, 1 a 2. Todas as vezes, né, que você estiver cansado, sentindo aprisionado como discípulos, atemorizado, cheio de dúvidas, com medo, olhe exatamente para aquilo que o autor de Hebreus diz. Hebreus 12, 1 e 2. Eu sei que vocês conhecem esse versículo, mas gostaria de ler com você, com os olhos nele. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. E ele termina dizendo o quê? E está assentado à destra do trono de Deus. Ou seja, ele está vivo, né? Se ele está assentado à destra do trono de Deus, ele está vivo. Mas note que o autor de Hebreus aqui, ele está falando isso, quando ele cita a respeito de Cristo, ele fala, olha, quando você estiver cansado, quando você vê que tem muito pecado a te rodear, né?
corra, prevaleça, desembarace tudo, né, dos pecados que tenazmente te assedia. Por quê? Porque ele cita o exemplo de Cristo. Ele fala, porque Cristo, ele sofreu como você. Ele estava também arrodeado de coisas, né, de pecado, embora que ele não tinha pecado, mas ele estava arrodeado de pecadores e sofreu essa vida que nós sofremos. E ele foi até a morte na cruz, como ele fala ali, né? Ele suportou até a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, dessa vergonha que era para ele, sendo Deus, morrer pelas suas criaturas. Mas no final ele vai dizer, olha, e hoje Cristo sabe aonde está? Ele está sentado à destra de Deus. O que o autor de Hebreus ele quer nos ensinar aqui é que o nosso fim não é isso que talvez você pense que é o seu fim, né? O seu fim não é o problema que talvez você deve estar vivendo. O seu fim não é aquela situação que você ainda não conseguiu superar. O seu fim não é isso. O seu fim, sabe onde é? É a destra de Deus, juntamente onde Cristo está. Então você precisa olhar para isso. É por isso que ele fala, olhando firmemente para o seu fim, que é a glorificação, que é quando Cristo nos ressuscitar. Então é para isso que eu devo olhar. Não é para o problema, mas é para essa promessa, né? É para essa promessa. Então, irmãos, que hoje possamos relembrar isso. Relembrar que a ressurreição de Cristo não é somente a ressurreição de Cristo, mas é também a nossa ressurreição. Porque Ele ressurgiu para que nós um dia pudéssemos ressurgir. Está num lugar muito melhor do que esse aqui. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos chamados teus filhos. Privilégio, Deus, que o Senhor nos dá de nesta manhã comemorarmos a ressurreição do Senhor. O Senhor que se entregou por nós, que fez tudo, Senhor, que a nós era impossível. Senhor, que possamos não somente entender essas verdades que nós acabamos de ouvir, e que talvez muitos de nós já sabemos, mas que, Senhor, que o Senhor, pela ajuda do Teu Espírito Santo, crie em nós esse vigor, esse ânimo para vivê-las também, Senhor, em nossa vida. Quando os temores vierem, quando as dúvidas vierem, quando nos sentimos trancados, Senhor, dentro de uma casa, de um quarto, chorando, tristes, quando nos sentimos, Deus, uma angústia em nosso coração, um peso em nossa consciência, que possamos, Deus, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, saber que todos os nossos pecados foram perdoados, saber que o Senhor traz libertação, saber, Senhor, que o Senhor trouxe a cura para as nossas almas, saber que o Senhor nos trouxe a vida, e que assim, Senhor, vivamos nessa esperança, cumprindo a Tua obra, levando também aqueles que precisam de ouvir esse Evangelho, que ainda crerão nesse Evangelho, a Tua mensagem, que possamos, Senhor, fazer isso. Não possamos desanimar, enfraquecer, mas que olhemos para o Senhor, e que assim, Deus, possamos encontrar vida ao olhar para Ti. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.